Bom dia e a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé, esperança e exortação para esta gloriosa manhã que o Senhor Deus nos proporciona. Palavra esta que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 16 e versículo 10, que nos diz o seguinte: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. O versículo 11 nos diz o seguinte: pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Ora, amados em Cristo Jesus, o texto que nós acabamos de ler encontra-se inserido em um contexto que trata de uma das muitas parábolas que Jesus proferiu em seu ministério terreno. E esta parábola diz respeito ao mordomo infiel. Esta parábola diz respeito ao mordomo, ao administrador infiel. Ora, amados em Cristo Jesus, esta palavra hoje, ela é uma palavra que ela é direcionada a mim e a você. Ela tem aplicabilidade a mim e a você nos dias atuais. Deus tem todo o interesse, Deus tem todo o desejo de nos colocar no muito. Deus tem todo o interesse, Deus tem todo o desejo de prosperar você. Deus tem todo o interesse, Deus tem todo o desejo de que tudo lhe vá bem, de fazer você galgar aos mais altos níveis e patamares. Deus quer ver um filho seu próspero e abençoado. Todavia, infelizmente, muitas pessoas não obterão acesso ao muito, melhor dizendo, que Deus tem a oferecer. E isto é simples de lhes responder. É porque estas pessoas hoje, quando têm acesso ao mínimo, não sabem ser fiéis a Deus, não sabem agradecer ao Senhor. Ora, amados irmãos, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui para mim e para você é que para Ele nos colocar no muito, há a necessidade de hoje, é um requisito imprescindível, é um requisito fundamental. Para Deus colocar você e a mim no muito, há a necessidade de hoje sermos fiéis no pouco. Neste pão que muitas vezes não tem a companhia de uma manteiga, sermos fiéis a Ele. Neste arroz e feijão que algumas vezes não tem a companhia de um frango, de uma carne, de uma verdura, de uma mistura qualquer, sermos fiéis a Ele neste mínimo, porque quando somos fiéis a Ele no mínimo, estamos então capacitados para podermos também sermos fiéis no muito. Lembro-me de certa feita uma conversa que tive com um engenheiro, amigo meu, e este engenheiro me disse algo que acontecia com ele, que era corriqueiro em sua vida. Quando uma de suas filhas ou as suas filhas lhe pediam algo que ele não tinha condições financeiras de comprar para elas, apesar do seu salário, ou seja, algo que era superior à sua capacidade financeira, ele não se entristecia com isso, porque muitas vezes, quando nossos filhos nos pedem algo, quando então temos o desejo de comprar algo e não temos condições, nos entristecemos com facilidade, mas ele não se entristecia com isso. E a bem da verdade, temos ainda um péssimo hábito. Esse péssimo hábito é de olhar para o lado e de ver alguém que tem melhores condições do que nós. E ele dizia para mim nesta conversa: olha, quando acontece isso comigo, eu não olho para engenheiros que ganham mais do que eu, que ganham melhor do que eu e têm condições, sem sombra de dúvidas, de comprar e adquirir para os seus filhos tudo que os seus filhos lhes pedem. Não, eu não olho para isto, eu olho para trás de mim e vejo pessoas que não têm acesso, não têm condições de obter, adquirir o que eu tenho hoje e o que eu possuo hoje. Olha, esta atitude deste engenheiro era, na verdade, a fidelidade dele, no mínimo, amados em Cristo Jesus. Quando somos fiéis no mínimo, nós agradecemos a Deus pelo mínimo, nós, aleluia, nos alegramos no mínimo, porque sabemos que muitas pessoas
não tem acesso ao mínimo que eu e você hoje temos acesso. Amados em Cristo Jesus, Deus tem o desejo, amado, de lhe abençoar, até porque a riqueza é um dom de Deus, como diz o sábio Salomão no livro de Eclesiastes. A riqueza, ela é um dom de Deus. Todavia, o que Deus ele quer de mim e de você, seja fiel, volta a repetir no mínimo que Deus coloca você hoje. E aqui o versículo 11, ele vem dizendo: pois se nas riquezas injustas vós não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Ora, amados irmãos, muitas pessoas, elas têm um adjetivo que é um adjetivo, uma característica, melhor dizendo, que não é boa para quem quer que seja, que é a ingratidão. Quantas pessoas que passam as lutas, passam por provações e buscam a Deus na luta, buscam a Deus na provação, e quando Deus lhes abençoa, lhes concede o desejo do coração, lhes concede a vitória, esquecem-se de Deus, não precisam mais de Deus. Então para que orar mais? Para que buscar mais? Para que adorar mais? Mas você, irmão, você, irmã, quando Deus lhe conceder o desejo do teu coração, quando Deus lhe conceder esta bênção e esta vitória que você pede, esta bênção e esta vitória que você almeja, esta bênção e esta vitória que você deseja, saiba agradecer a Deus no muito, saiba continuar sendo fiel a Deus no muito, porque é isto que Deus deseja de mim e de você, que não obstante as circunstâncias, se no mínimo ou se no muito, mas sejamos fiéis a Ele. Ora, amados irmãos, em Cristo Jesus, se eu e você não soubermos ser fiéis a Ele, quando Ele nos colocar no muito e esquecermos de devotar a Ele o mérito, e esquecermos de devotar a Ele a gratidão, seríamos então fiéis quando Deus nos revelará as riquezas espirituais do reino da glória, que são maiores, a bem da verdade, que toda e qualquer riqueza aqui neste mundo. É lógico, amados irmãos, que não. Ora, amados de Cristo Jesus, que você possa, a partir de hoje, aprender a ser fiel no muito, ser fiel no mínimo, melhor dizendo, porque ser fiel no mínimo é se contentar com o mínimo, não se contentar de maneira a relaxar-se, não se contentar de maneira a cruzar os braços, a não desejar uma melhoria de vida, a não desejar uma perspectiva melhor para você, uma perspectiva melhor para você e para a sua família. Não é isto, não é isto, aleluia. Sim, devemos desejar sempre mais, buscar mais, querer mais, almejar mais, galgar mais em Cristo Jesus. É isto que Deus quer para mim e para você, que nós cresçamos e sempre estejamos crescendo nesta vida. Todavia, que possamos agradecer a Deus em cada fase da nossa vida. Nesta fase que hoje eu passo no mínimo, eu tenho que ser fiel a Deus. Nesta fase que hoje eu enfrento no mínimo, eu tenho que ser fiel a Ele, porque sendo fiel a Ele, hoje neste mínimo, nesta fase do mínimo, com certeza absoluta, esta fase do mínimo vai se acabar, essa fase do mínimo vai terminar, e então Deus me fará galgar a fase do muito para a glória de Jeová. Quantos que com 10, 20, 30 anos de igreja, 10, 20, 30, 40 anos de igreja, e estão sempre naquela fase do mínimo, nunca mudam de fase, nunca, aleluia, alternam de fase, nunca passam por uma fase posterior, nunca progridem para uma fase posterior. Sabe por quê? É porque não sabem ser fiel no mínimo. Amados em Cristo Jesus, murmuram no mínimo, reclamam no mínimo, não alegram no mínimo, não agradecem a Deus pelo mínimo. Amado irmão e amada irmã, a partir de hoje, em Cristo Jesus, ao invés de ficarmos olhando para a riqueza do próximo, para, aleluia, os bens que o próximo adquiriu, o muito que o próximo hoje tem acesso, olhemos para o mínimo que Deus nos deu hoje, agradeçamos a Deus o mínimo que Deus nos deu e nos conferiu hoje, porque fazendo isto, com certeza,
indubitavelmente, sem sombra de dúvidas, Deus fará você ter acesso a muito para a glória de Jesus. Fique nesta palavra de fé, esperança e exortação para o dia de hoje. Seja fiel no muito e Deus fará você galgar o muito, no mínimo, melhor dizendo, e Deus fará você galgar o muito para a glória de Jesus. Amados em Cristo Jesus, assista os nossos vídeos aqui pelo canal Pastor Serafim, todos os dias no YouTube, todos os dias de segunda a sexta. Há sempre uma palavra de fé e esperança para você. E lembre-se, todos os domingos, a partir das 16 horas, pelas ondas sonoras da Rádio Tribuna AM 590 kHz, programa Palavra de Fé. Deus tem uma palavra de fé e esperança para você todos os domingos, às 16 horas, a partir das 16 horas, Rádio Tribuna AM 590 kHz, programa Palavra de Fé. E se na tua localidade as ondas sonoras da Rádio Tribuna AM 590 kHz não chegam, não tem problema nenhum, pela internet www.radios.com.br você pode acessar a Rádio Tribuna AM, ou então pelo seu celular, aplicativo Radiosnet, disponível pela Play Store. Você baixa o aplicativo o aplicativo Radiosnet e pode então ouvir a Rádio Tribuna AM, e aos domingos às 16 horas ter acesso, ouvir o nosso programa Palavra de Fé. Deus abençoe a mim e a você. Sejamos fiéis no mínimo, porque Deus, sem sombra de dúvidas, colocará a mim e a você no muito. Tenhamos todos um dia abençoado no nome de Jesus.